sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E hoje, graças a Deus, eu tô com a minha voz bem melhor. Então já consigo gravar o devocional aqui sozinho. Eu sei que vocês gostaram muito da participação do Denis, tá? Se eu ver que começou a cansar a minha voz, eu vou pegar minha aguinha que tá aqui do lado. Continue orando por mim, já tenho me recuperado, graças a Deus. E eu vim falar com vocês hoje sobre o tempo da espera. O tempo de esperar. E eu resolvi contar aqui nesse devocional um pouquinho do meu testemunho com o Denis, como eu falei ontem no vídeo, e vocês aí, mandaram ver nos comentários pedindo para saber um pouquinho da história dele, que eu contei que ele dormia na igreja, então eu vivia ali o tempo da espera, mas esse devocional não é somente para ti mulher casada, né? É também para ti que ainda não casou, homem, mulher, né? Homem casado que talvez esteja passando por uma situação difícil no teu casamento também. E eu gostaria muito de compartilhar contigo essa minha experiência. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Mas antes de começar, eu quero te pedir algo que vai demorar muito pouco, que é totalmente gratuito, que não vai te custar nada, a não ser alguns segundos do teu tempo, que é curtir esse vídeo, comentar ele se ele foi importante para ti, compartilhar com mais pessoas, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscrever nele, amém? Vamos lá para o nosso devocional? Eu quero que tu abra comigo lá em Salmos 40. Vou pegar minha aguinha aqui, gente, porque... Salmos 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor pela ajuda dele, e ele me escutou, ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao meu Deus. E quando virem isso, muitos temerão e nele colocarão a sua confiança. E olha o que diz lá o versículo 4. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, e que não vai atrás dos ídolos e que não se junta com que adoram a falsos deuses. O Senhor nosso Deus, tu tem feito grandes coisas por nós e não há ninguém igual a ti. Tu tem feito muitos planos maravilhosos ao nosso bem. Ainda que eu quisesse, eu não poderia falar de todos eles, pois são tantos que nem podem ser contados. Amém. Esperei com paciência em Deus. Esperei com paciência no Senhor. E como é difícil o tempo da espera. Como nós já conversamos aqui, o tempo da espera, o tempo do não, por exemplo, a gente até fica chateado ali na hora, não entende, né? O tempo do sim a gente se alegra, mas o tempo da espera, como é difícil. E talvez assim como eu já estive nesse tempo, você também hoje possa estar no tempo de esperar por algo. Algo que tu tem orado há muito tempo, lutado talvez com as tuas próprias forças e não tenha alcançado. Aqui no meu caso, meu testemunho que eu vou contar para vocês hoje é sobre o meu marido. Quando eu conheci o Denis, eu estava longe de Deus, já era cristã, mas estava passando um período longe de Deus, então não me importei dele não ser cristão, né, da gente estar num julgo desigual. Não me importei porque eu não estava firme com Deus, mas com o passar do tempo, aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu comecei a voltar para Cristo, comecei a entender que eu precisava voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído e agora estava amando alguém que não amava o mesmo Deus que eu, que inclusive se titulava como ateu. Isso mesmo, se intitulava como alguém que não acreditava em nada, que colocava apenas no universo, como as pessoas dizem, né? A responsabilidade do sol, da lua, da natureza. E foi naquele momento em que eu resolvi me posicionar. Só que talvez se posicionar para ti, tu esteja entendendo errado o significado de se posicionar em Deus. Quando eu me posicionei em Deus, o que eu conversei com ele? Olha, eu tenho entendido que eu não posso mais ficar como eu estou vivendo, viver da mesma maneira, e que eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. E eu gostaria muito que tu estivesse comigo nisso. Queria muito que tu estivesse também
adorando o mesmo Deus que eu. E ele disse assim, olha, isso é pedir demais, porque para quem não sabe, quem já escutou o testemunho do Denis, ele foi um adolescente muito rebelde. Inclusive, ele desligava os disjuntores das igrejas onde ele morava para acabar a luz na hora do culto. Terrível, gente. Ele era terrível. E quando eu falei para ele que eu voltaria para a igreja, ele me fez uma proposta, olha só. Eu te levo até a esquina da igreja, mas eu te deixo na esquina, volto e depois te busco, porque eu não quero que ninguém nem imagine que eu tô na igreja dos crentes. Ele me dizia assim, não me importa que tu vá, mas não me obrigue a ir, ele disse para mim. Eu falei para ele, olha, eu gostaria muito que tu fosse, não vou te obrigar a ir, mas eu quero que tu entenda que para mim seria importante. Mas só pelo fato de tu não me impedir que eu vá, já é muita coisa. Então, o que ele fazia? Ele me levava até a esquina da igreja, eu ia pro culto, voltava para casa, né? E ele me buscava na esquina, mas ele não tinha esse contato na frente da igreja. O que começou a mudar dentro do Denis? A minha postura dentro de casa. Eu comecei a mudar, porque a única Bíblia que ele ia ler, a princípio, seria eu. Ele nunca tinha aberto uma Bíblia, né? Ele não falava de Deus, nem acreditava em Deus. Então, qual é a maneira que ele conheceu a Deus? Como ele não ia na igreja comigo, através da minha vida, das minhas ações, né, das minhas atitudes, da maneira como eu tratava ele com amor, da maneira como eu chegava em casa, porque eu quero te dizer algo. Eu já vi testemunho de pessoas me falarem que saíram da igreja porque esposos ou esposas que saíram da igreja porque a pessoa estava lá na igreja, o marido em casa, às vezes, a mulher estava lá na igreja e quando chegava dentro de casa se transformava. Era uma gritaria, era uma grosseria, era uma estupidez, era um tal de joga na cara uma coisa, joga na cara outra. E vamos ser bem sinceros, gente, qual é a vontade que o outro vai ter de conhecer esse Deus que às vezes a gente apresenta de uma maneira totalmente errada? Nenhuma. Então, quem que começou a apresentar Deus pro Denis foi a minha vida, porque afinal de contas ele não ia na igreja. E um dia eu me lembro que eu fiz um convite para ele, eu falei, vamos na igreja comigo? Eu ficaria muito feliz. Ele disse, não quero ir. Eu falei, tudo bem, eu vou, tá amor, te amo, dei um beijo nele e falou, espera, eu vou contigo. Ele disse assim, e pra mim, eu falei, uau, agora ele vai vir pra igreja, vai ser mega transformado, vai ser um homem de Deus. Eu já ali na minha cabeça criei um monte de expectativa. E quando eu cheguei lá na igreja com ele, eu me lembro que foi muito legal a minha sensação, porque a gente cria uma expectativa, né? Ele sentou no culto e ele não se levantou para nada. As pessoas levantaram para cantar, sentaram e tal, e ele não tinha expressão. Eu lembro que ele não tinha expressão nenhuma, aquilo começou a me agoniar, começou a me incomodar muito, mas pelo fato dele estar ali, bom, é a primeira vez que ele veio. Ele foi a segunda vez, e o que acontece? Na igreja que a gente ia, tinha um poste, né, assim, um palanque, né, no meio da estrutura da igreja. Então, foi a primeira vez que a gente foi, ele sentou nesse lugar, e ele pediu para sentar no mesmo lugar. E como ele era um pouco tímido, eu pensei, tá tudo bem, deve ser por timidez. Mas não. Chegava na hora da palavra, ele escorava a cabeça no poste e dormia. Dormia, gente, no culto. Então as pessoas tinham expressão, o marido ficava sentado, escutando tudo. Na hora da palavra dormia, o pastor estava acabando, ele abriu o olho e ia embora. Aquilo, confesso para vocês, começou a me gerar uma revolta dentro de mim. Eu pensava, por que vem se é para dormir? Por que vem? A minha vontade é de dar um chacoalhão dele dentro do culto, que já fiz isso, confesso para vocês, dizer, por que tu vem? Mas eu lembro que na hora o Espírito Santo falou assim, tu não orava para ele entrar na igreja? Ele está aqui. Deixa que o resto eu vou fazer. Mesmo que talvez dormindo, a minha presença está nesse lugar. E é impossível alguém que tenha contato com a minha presença sair da mesma maneira. Então, eu entendi aquilo ali em Deus, que era um processo na vida dele. E ao invés de eu ficar criticando, cutucando, empurrando, dizendo, levanta a mão, ora, canta, porque eu lembro que as músicas estavam ali na frente, no Data Show, e ele não abria a boca, tendo a letra. E eu pensava, mas para que vem? Né? E o Espírito Santo começou a me moldar. Lembra que ontem no devocional o Denis até comentou, né, que quando quando Eva estava sendo gerada, Adão estava dormindo, era isso, né? Enquanto meu marido estava ali dormindo, literalmente, eu estava sendo gerada em Deus. O Senhor estava moldando, né? Trabalhando em mim aqui a paciência, a espera, como disse aqui no Salmo. E aqui diz, eu esperei com paciência no Senhor e Ele escutou, inclinou os ouvidos para mim. Então, eu via ele dormindo na igreja, né? Tinha vergonha das pessoas, porque ele nem disfarçava.
e entrava mudo, saia calado, como dizia, né? O culto estava acabando, ele já queria ir embora rápido, porque não queria ter contato com as pessoas. Só que eu entendi que era o processo dele, porque até ontem ele nem ia na igreja. Então agora ele tá indo, ele pode dormir, mas tá indo, uma hora o Espírito Santo pega. E eu lembro que eu comecei a lutar no lugar certo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser amorosa, bondosa, carinhosa, ele precisava ver Cristo em mim, compreensiva, comecei a testar minha paciência mesmo quando eu queria ali dar um chacoalhão nele, o Espírito Santo dizia, leva aos ouvidos, traz ele até aqui, o resto eu vou fazer, eu quero te dizer, antes de continuar, você não vai conseguir colocar na mente do seu marido nada, da sua esposa nada. É o Espírito Santo que vai fazer. Você precisa primeiro pregar com a sua vida. É a sua vida que vai dar curiosidade do seu cônjuge conhecer a esse Cristo maravilhoso. Então eu lembro que aconteceu um dia que ele foi pro culto e ele começou a cantar. Ele começou a cantar. E deixa eu contar um detalhe para vocês bem importante. Ele chegava do culto comigo, colocava um DVD na época, né, que tinha um home theater, né? E colocava DVD de pagode, escutava Alexandre Pires, e eu confesso para vocês como estava ainda voltando para Cristo, ainda, né, escutava junto e tal. E eu vou dizer para vocês que eu nunca falei para ele, isso é do diabo, isso é do Satanás, tu não vai escutar isso. É porque eu entendi em Deus que era o Espírito Santo que ia fazer. Quanto mais eu falasse talvez isso para ele, pior ia ser. Ia gerar uma revolta, uma raiva e talvez atrapalhasse o processo dele que ele estava tendo de ir para a igreja, né? De estar ali tendo um contato com esse meio, né? Então, eu lembro que ele chegava do culto, escutava ali, botava no DVD o Alexandre Pires. Até que um dia, sem eu falar nada, sem eu fazer força nenhuma, apenas orando no lugar certo, que a nossa oração, ela tem que ser, a nossa luta tem que ser na região celestial, orando, sabe? Eu lembro que ele dormia, eu ia pra sala orar, ele ia trabalhar, eu orava por ele. Eu orava incansavelmente. Ore incansavelmente pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, pelo seu marido, pela sua esposa. Ore até que algo aconteça. Não desista de orar. O meu processo, ele demorou entre o primeiro dia que o Deus entrou na igreja até eu ver a conversão dele, 5 anos. Não foram 5 dias nem 5 meses, foram 5 anos esse processo. E talvez se eu tivesse desistido no meio do caminho, eu não estaria vivendo hoje o que eu vivo com ele. Então não desista, espere com paciência no Senhor e Ele inclinará os ouvidos a você e responderá ao teu clamor, a Bíblia está dizendo aqui. Até que um dia ele foi no culto e começou a cantar as canções que estavam lá. E quando ele chegou em casa, ele ligou a TV e eu pensei, vai colocar Alexandre Pires. E ele perguntou para mim, como é o nome daquele louvor mesmo? E ele colocou para escutar. E eu comecei a sentir que ali havia o início de uma mudança na vida dele. Um início de um processo na vida dele. E isso durou 5 anos, ele entre não querer ir dormir e começar a viver aquilo que eu estava orando. Aquilo que eu estava buscando em Deus. Então eu quero te dizer, antes de continuar, muitas vezes o responsável pelo nosso esposo ou a nossa esposa não chegar até Cristo somos nós mesmos. Às vezes nós atrapalhamos o processo de Deus na vida daquele que nós amamos, porque nós queremos fazer no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, na força do nosso braço, e não é assim que funciona. Esperei com paciência, o tempo da espera, ele é o mais difícil, mas ele gera frutos que o sim e o não imediato não trariam. A espera é a perseverança, é a confiança, ela é a fé. Ela é a fé em Deus. A Bíblia diz que a fé é crer naquilo que a gente não está vendo. Eu não estava vendo a mudança, mas eu estava crendo. Já haviam os sinais, né? Ainda não tinha aquilo que eu estava orando, mas os sinais já estavam aparecendo. E talvez para ti os meus 5 anos possam ser muito tempo ou possam ser tipo muito rápido, porque ninguém tem o mesmo processo, né? Cada um tem o seu. Mas enquanto o meu esposo dormia espiritualmente, o Senhor me gerava, o Senhor me formava, me fortalecia, me chamava para a guerra, me chamava para a batalha espiritual. E eu lembro que naquele dia ele colocou um louvor e eu ouvi durante a semana ele cantarolar todo aquele louvor, adoração a Deus, né? E muitas pessoas falaram quando nós casamos, não vai dar certo. Ele somente vai usar ela, né? E vai largar ela. Não vai dar certo. Mas eu tinha uma palavra de Deus, né? Eu criei em Deus. E não naquilo que as pessoas falam. Então, querido, não vá pelos conselhos dos homens. Vai pelo aquilo que o Senhor diz, o que a palavra diz. Procura conselho em quem tem autoridade para te falar. Em quem já passou por isso. E quem tem autoridade para te instruir
naquilo que Deus tem para ti. Então o tempo da espera não foi fácil, mas eu vi Deus fazendo algo. Até que um dia surgiu uma oportunidade de alguém participar de um grupo de convívio, grupo caseiro, célula, né? Não sei como diz aí na tua igreja, mas para participar, para cobrir alguém que não conseguiu ir para dar o estudo. E ele, com uma ousadia, falou: eu vou. Eu falei: tu vai no estudo? Ele falou: não, eu vou dar esse estudo. Eu falei: como assim? E ali começou de repente de Deus, porque pela primeira vez eu vi ele abrir a Bíblia, porque havia um estudo para dar. O nosso pastor deu um voto de confiança para ele, arriscando a simplesmente ele lá falar um monte de besteira, mas ele estava junto, né? O pastor estava junto, então deu um voto de confiança para ele. E eu lembro que eu vi meu marido abrir a Bíblia pela primeira vez depois de 5 anos, buscar a palavra de Deus, e ali começou um lindo processo. Até que ele foi escolhido como líder daquele grupo, até que depois foi escolhido como líder de jovens. Ficou como líder de jovens por 8 anos, eu e ele ficamos. Ali o Senhor nos formou como uma liderança. E depois de 8 anos, a consagração pastoral aconteceu. E hoje ele é muito mais do que eu pedi para Deus. E aqui no 5 diz: o Senhor Deus tem feito grandes coisas e não há ninguém que tenha feito planos tão maravilhosos para o nosso bem como ele. Ainda que eu quisesse, eu não poderia falar tudo aquilo que ele tem feito. Ainda que eu quisesse, eu não consigo explicar o que hoje o Denis é para mim como marido. Mas aqui, como disse na palavra, esperei com paciência no Senhor. Precisa ter paciência no tempo de espera. Não vai ser do teu jeito, não vai ser no teu tempo, não vai ser da tua maneira. Seja mulher sábia, que edifica a tua casa, que luta pelo teu casamento, que luta pela vida espiritual de vocês, e que mesmo que tu não esteja vendo, mesmo que talvez teu marido não esteja querendo ir na igreja contigo, a tua esposa não quer ir na igreja, ele escuta música que tu não gosta, ele tem comportamento que tu não aprova, ele vai pra igreja contigo e quando volta é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Espere com paciência no Senhor, Ele inclinará os ouvidos a ti, ouvirá o teu clamor e realizará o desejo do teu coração. Mas você precisa crer, você precisa confiar que Deus vai fazer, não é da noite pro dia. Que bom se a gente tem um entendimento de começar um relacionamento sem ser no julgo desigual, né? Com alguém que ama Deus como a gente ama, que já começa a caminhada ali junto, vão desfrutar muito mais rápido do que Deus tem para nós, do que Deus tem para ti, pro casamento, pro relacionamento. Mas nem sempre é assim. E isso não quer dizer que tá tudo perdido. E isso não quer dizer que não tem jeito. O Senhor, sim, Ele tem o poder de transformar qualquer situação quando nós colocamos a nossa confiança nele, quando nós cremos nele. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente sonha. E hoje eu posso dizer para vocês que o Denis é infinitamente mais do que eu sonhei. Muito mais do que eu orei. Muito mais do que eu desejei. E eu não tô aqui para me gabar, para elogiar ele, não. Eu tô aqui para dizer assim, ó, Deus faz. Deus continua fazendo. Deus continua realizando sonhos. Deus ainda transforma pessoas. Deus ainda faz milagres. Ele vai fazer na tua vida, no teu casamento. Creia nisso, no nome de Jesus. Eu quero te dizer que não foi por acaso, né? Eu resolvi fazer esse devocional. Deixa eu pegar minha aguinha aqui, gente, que não tá fácil. Eu resolvi fazer esse devocional porque eu vi que ali nos devocionais de ontem ou de ontem teve muito comentário no particular e ali nos vídeos, né? Que bênção vocês, que casal bonito, que bênção ter uma família assim. Mas eu vim aqui fazer esse devocional para dizer que nem sempre foi assim. Que não existe conto de fadas. Que não existe. Às vezes a gente quer milagre, onde Deus quer fazer um processo. E não é sempre que foi assim. Eu vim aqui para dar esse testemunho, para te dizer que se Deus fez comigo, Ele também pode fazer contigo, com o teu relacionamento, na tua família. Talvez o que tu tem orado não é o teu marido, não é a tua esposa, é o teu filho que conhecia Jesus e saiu dos caminhos e foi e voltou, e simplesmente tu não vê nada acontecer. Fica firme. O Senhor vai fazer. Creia nisso. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero vir aqui contar mais testemunhos da minha vida para vocês, crendo que Deus vai te edificar também, mas vai ficar para um próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Se foi importante para ti, comenta aqui para mim nos comentários e compartilha com alguém. Até amanhã no nosso devocional.